Nós vamos proceder à leitura de Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10, da tradução Almeida, século 21. Almeida, século 21. Eu convido os irmãos a ficarem em pé para procedermos a essa leitura. Eu vou ler um versículo e os irmãos, por favor, leiam bem o seguinte. Bem para que todos que estão em casa possam acompanhar. O tema da carta, o título dado a este capítulo, esta perícope, é a salvação é pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, portanto dignos de ira, assim como os demais. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração nesta manhã. Queiram sentar-se. Meus irmãos, nesta preciosa epístola de Paulo aos Efésios, encontramos diversas doutrinas da maior relevância para a fé cristã e para a vida cristã. Por exemplo, encontramos, entre outros temas teológicos, preciosas lições sobre sua soteriologia, isto é, sobre a doutrina, sobre o ensino bíblico, sobre a salvação, a sua eclesiologia, que é a doutrina da igreja, que vamos ver domingo que vem, e sua poimenologia. Poimen é pastor em grego, poimenologia é a doutrina do ministério pastoral e demais ministérios. Pois bem, hoje a nossa atenção se volta de manhã e à noite para a doutrina da salvação, que ela ensina sobre a salvação para os que não creem ainda e para nós, os que cremos em Cristo. O que a salvação está produzindo em nossa vida, já que Paulo diz que devemos operar a nossa salvação. O que significa a salvação na vida cristã. E também o que vamos considerar é muito importante. Uma verdade bíblica fundamental, e que eu lembro no boletim de hoje, por isso que eu escrevi sobre a importância da doutrina da salvação, é que a salvação ocorre em 3 tempos. Em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Em relação ao passado, quanto aos nossos pecados que nos faziam merecer
a morte eterna, nós fomos salvos. Já fomos. Se morrermos agora, o Senhor nos receberá no céu. Fomos salvos. Fomos justificados por Cristo, por Deus em Cristo. Isto é, Deus nos viu revestidos da justiça do seu Filho e nos declara justos. Isso não significa que somos ainda moralmente, plenamente justos. Como justificados, nós devemos ter o propósito de procurar uma vida justa, de integridade, de santidade, de beleza, porque o mundo precisa de ser atraído pela beleza de nossa vida. Mas em relação ao presente, nós estamos sendo salvos. Em que sentido? O pecado continua no mundo. Nós estamos ao encontro da tentação e do pecado toda hora, mesmo dentro da casa do Senhor. Então, o Espírito Santo em nós vai produzir uma salvação contínua, isto é, somos salvos do domínio do pecado. Por isso que Paulo diz aos Romanos, o pecado não terá domínio sobre vós, não regerá a nossa vontade, antes regia. Não nos dominará, antes dominava. Mas acontecerá ainda a salvação em tempo futuro, isto é, nós seremos salvos da presença do pecado. Nós vamos para um lugar em que não há pecado, não há mentira, não há erro, não há violência, iremos para a presença do Senhor. É o momento da glorificação. Então a salvação envolve 3 momentos: justificação, santificação, que é a obra do Espírito contínua em nós, livrando-nos do poder do pecado, e finalmente a glorificação, em que seremos livres da presença do pecado. Que diz o apóstolo Paulo aos Efésios, especialmente no texto bíblico que nós lemos nesta manhã? Que lições de soteriologia? Soteria é salvação, soter é salvador. Por isso é que os baianos chamam os nascidos em Salvador de soteropolitanos, porque soter é Salvador, soteropolitanos, nascidos no Salvador. Pois bem, o pecado que alcançou todas as criaturas humanas, é só comparar com Romanos 3, 23 e 6, 23, produziu efeitos terríveis. Vejam os efeitos, a obra, a desgraça do pecado na nossa vida. O pecado produz morte. Morte física e morte espiritual. Há muitos mortos andando por aí e cometendo crimes e desatinos. São mortos espirituais. O que é a morte? É a separação. No caso da morte física, é a separação do espírito, ou alma, do corpo. Então, vai chegar daqui a pouco o corpo do pastor Moacir Tang, mas ele mesmo, o seu espírito, sua alma, estarão com o Senhor. Isto é morte física. Mas há morte espiritual. A morte espiritual é aquela em que o ser humano está afastado de Deus, rejeita Deus, não pende para Deus como a sua natureza exigiria. Por isso que há em nós um teotropismo. Nós buscamos Deus, mas quando não queremos o verdadeiro, criamos deuses, criamos ídolos, criamos religiões e não buscamos o Deus verdadeiro em Cristo Jesus. Então, o pecado produz em nós a morte espiritual. Lembra-se aquele moço que disse a Jesus, ele era um dos filhos de um homem que já tinha certa idade, e Jesus o chamou para seguir a ele,
e o moço disse: olha, primeiro deixa-me sepultar meu pai. Não é que o pai estivesse morto, é que era idoso, portanto, deveria normalmente ocorrer a morte do pai antes da dele. Deixe-me primeiro sepultar meu pai, dar-lhe sepultura digna. Jesus disse algo interessante: deixa os mortos sepultarem seus mortos, vem tu e segue-me. Como é que morto pode sepultar morto? É que morto espiritual, aqueles que estão mortos, separados de Deus, que sepultem os seus mortos físicos. Aqueles que partiram, no caso o jovem, devia sepultar o pai. Jesus não está querendo tirar desse moço o dever de cuidar da morte, do funeral de seu pai, mas está dizendo que a morte espiritual ocorre na vida daqueles que não conhecem Jesus, não creem nele. Morte. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, diz o versículo 1 do capítulo 2, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, o diabo, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Quem está agindo no coração dos homens para praticarem o mal, o crime, a mentira, a violência, a injustiça, é o diabo. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, quer dizer, está debaixo das forças demoníacas, ainda que o Senhor um dia venha redimir este mundo também na volta gloriosa do Senhor. Mas o pecado produz também desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. A desobediência, o ser humano sabe que determinada conduta é pecaminosa, determinado ato que ele quer perpetrar é pecaminoso, mas ele é conduzido à desobediência pelo inimigo e ele comete o erro. Por exemplo, se você visitar um presídio, aqueles que lá estão até que assumem propósitos interessantes. Quando sair daqui, eu vou mudar de vida. Eu vou procurar o caminho de Deus. Alguns são influenciados pelo Evangelho. Aliás, a única esperança para eles é o Evangelho, como para nós, mas para eles de maneira especial. Prisão não transforma ninguém. Filosofia não transforma ninguém. Psicologia não transforma ninguém. Jesus transforma. Jesus da nova vida. É esta a doutrina da salvação. Bem, todos os elementos, a psicologia, a medicina podem ajudar, mas quem transforma o caráter de uma pessoa, a vida, o coração, o cerne, o interior, é Jesus. Não há esperança fora dele. E quantos têm sido salvos lá na prisão? Quantos têm sido salvos? Mas muitos que assumem propósitos muito positivos saem nas saidinhas que a nossa justiça permite e não voltam mais e cometem mais crimes ainda. Não acontece isso? Por isso que há um provérbio inglês que diz que o caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. Não bastam boas intenções, mas uma decisão de crer em Cristo e de viver de acordo com a sua vontade. Warren Wiersbe, que comenta expositivamente vários livros do Novo Testamento, ele denomina este capítulo de saia do cemitério.
Nós estávamos no cemitério, mas salvos por Jesus, nós devemos sair do cemitério para viver. Nós fomos levados à depravação. Éramos, por natureza, filhos da ira. Andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Porque a vida começa na mente. Você é aquilo que crê, aquilo que pensa. Por isso, cuidado com a sua mente. Sobre tudo que deves guardar, diz o livro de Provérbios, guarda o teu coração, a tua mente, o teu centro de emoção e vontade, porque dele procedem as saídas da vida. Mas nós somos salvos além da depravação, da condenação eterna. Fomos salvos da condenação eterna. E o único que salva é Jesus. Um hindu, um indiano, ouviu certa vez um pregador lá no seu país, na Índia. Ouviu a mensagem do pregador, mas as origens dele eram indianas, hinduístas, até confucionistas, porque ele também conhecia Confúcio. E ele à noite teve um sonho. No sonho, ele havia caído dentro de um poço profundo. E lá ficou gritando, pedindo socorro. Chegou um homem e disse-lhe: meu amigo, a vida exige paciência, exige sabedoria. É preciso olhar o passo seguinte que você há de dar. E aquela figura austera despediu-se e foi embora. Era Confúcio. Em seguida chegou um outro, gordinho, barrigudinho, que ele identificou logo, era Buda. Meu filho, esta é uma das vias de purificação para você chegar ao nirvana. Então o sofrimento faz parte da vida. Depois de falar assim, o homem saiu. Esse homem, essa personalidade, saiu e foi embora. E o homem continuou no fundo do poço. No sonho ele viu alguém que tinha marcas em suas mãos. Alguém que desceu, não lhe perguntou nada, estendeu-lhe a mão e o tirou do poço. E ele descobriu, e ele sentiu, esse é Jesus, que não fica a repreender-me, mas me restaura e me levanta. Isto é salvação. Nós somos tirados do poço do pecado, do abismo do pecado, pelas mãos cravadas com marcas dos cravos, as mãos de Jesus. Ah, meus irmãos, a obra de Cristo por nós é completa, é imensamente maior do que os estragos causados pelo pecado. Ele nos amou, versículo 4, mas Deus, que é rico em misericórdia, misericórdia é o amor que se estende a mão para socorrer. Pelo imenso amor com quem nos amou, isto é, amor que não pode ser medido, é imenso, é imensurável. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça. Nós não somos salvos por nossos méritos. Ainda que sejamos bons, ainda que demos toda a nossa fortuna aos pobres, ainda que cuidemos dos necessitados, ainda que busquemos os aflitos para consolá-los, ninguém é salvo por ações humanas. Nós somos salvos pela graça, que é o amor não merecido.
Graça é graça. Somos salvos pela graça. Ele nos amou, Ele nos vivificou ou ressuscitou, Ele nos exaltou, Ele nos levou para lugares celestiais. Nós frequentamos em nossa oração e vida espiritual lugares espirituais por causa de Cristo Jesus. E Ele que nos exaltou, Ele nos guarda. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros, do século 21, a suprema riqueza da sua graça, demonstrada aqui e agora, hoje, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos repetir esta frase da seguinte maneira: pela graça, eu vou ler uma vez, somos salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Juntos, porque pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. Meus irmãos, que essas verdades profundas, preciosas da palavra de Deus fiquem em nosso coração. À noite nós vamos repetir mais sobre alguns aspectos importantes, inclusive sobre o que a igreja significa para os que se convertem. A igreja se assemelha a Marta, Maria e aos apóstolos. Naquele episódio da ressurreição de Lázaro. Nós nos convertemos e ressurgimos e saímos da sepultura amarrados com as bandagens da morte. O rosto, a boca, as mãos, os pés. E é preciso que sejamos desembaraçados para poder servir ao Senhor e fazer a sua vontade. A igreja faz isso.